Então vamos começar aqui por a tal apresentação. Então, será que os jogos de tabuleiro evoluíram mesmo ao longo da nossa história? Então vamos aqui a algumas histórias de design sobre estes assuntos. Então, indo bastante atrás na história, nós encontramos uma série de associações, embora algumas delas sejam interpretações e coisas que nós desconfiamos que eventualmente terão sido assim, mas há aqui uma noção de que os jogos serviam como, para além do entretenimento, mas principalmente também como rituais e demonstrações de cultura. Temos aqui o caso dos jogos maias, aqui o conhecido jogo da bola, embora nós não saibamos exatamente o que acontecia aos vencedores e aos perdedores. Suspeita-se que alguns seriam sacrificados, mas isto no contexto da cultura e da religião maia e da Mesoamérica e da América do Sul, os rituais e estes sacrifícios humanos tinham importante fator social e alguns deles até eram voluntários. Mas pronto, temos aqui os jogos como rituais e isto também é algo que o Zynga no Homo Ludens pegou, em que o jogo tem estes rituais, estes significados mágicos, daí o conceito do círculo mágico, em que ganham significados que impactam e que têm impactos na nossa vida real, fora jogo, fora aquela dinâmica e aquela atividade construída como jogo, mas que depois que não tem nada a ver com a realidade, mas depois na realidade impacta-nos. Nós temos aqui mais exemplos de jogos como rituais e cultura. Se formos aqui à Grécia clássica, à chamada Grécia Antiga, nós vemos aqui os casos dos Jogos Olímpicos, e os Jogos Olímpicos eram jogos que ocorriam na cidade de Olímpia. Havia muitos outros, como os Jogos em Delfos e em Atenas, em que muitos deles tinham atividades desportivas, mas também competições de teatro e de poesia e de música. No caso dos Jogos Olímpicos, a vertente desportiva e física era muito forte e nós vemos aqui isto associado a rituais também, uma vez que, por exemplo, todo o mundo helénico, o mundo grego, paravam as guerras e outras festividades nesta altura, porque as cidades-estados estavam normalmente em conflitos entre si, paravam para ser uma demonstração daquilo que tinham de culturalmente comum, tal como a língua, a cultura, os mitos e também estas práticas desportivas, onde passavam estes conflitos para um ambiente de jogo, onde simulavam lutas e competições sem ser uma guerra de facto. Portanto, vemos aqui o jogo como simulação e como algo diferente da realidade, mas que tem também impactos, pois isto era atribuído muito valor a quem conseguisse ganhar as competições e as cidades-estado competiam por isto. Depois temos também aqui já os jogos na época romana como jogos como entretenimento público. O caso dos jogos dos gladiadores, em que eram profissionais, alguns deles poderiam ser escravos e até formas de execução, mas tendencialmente seriam profissionais, desportistas de elevada performance e altamente valiosos, que competiam para entretenimento das massas do povo, sendo que estes jogos normalmente eram financiados por políticos que queriam assim agradar às massas e portanto vemos aqui já o conceito até dos próprios estádios e a própria configuração é recuperada depois posteriormente aqui os desportos como entretenimento para um público global. Depois temos aqui uma noção também dos jogos como atividades sociais e brincadeira. Vemos aqui esta pintura do Flamengo, lá da zona da Flandres, Holanda, Bélgica e afins, onde por volta do século XV-XVI vemos algumas das representações aqui no período final da Idade Média, em que nesta pintura vemos muitas representações das pessoas serem representadas como crianças a brincarem na rua, o que demonstra que eventualmente haveriam muitas brincadeiras que seriam feitas e muitos jogos comuns aqui a uma atividade social e coletiva. Se formos pesquisar aqui a arqueologia, vamos encontrar dados antiquíssimos, dados D6, D12 e afins, e depois até muitas manifestações de diferentes dados feitos com conchas, com pauzinhos, que tinham na mesma a capacidade de gerar um resultado aleatório. E estes resultados aleatórios, por vezes, estavam associados a adivinhações e a leituras e interpretações, uma vez que o seu resultado era aleatório, não era conhecido previamente. Jogos tão antigos como a civilização, um dos exemplos é o Senet, este conhecido jogo egípcio, que era um jogo de movimento no tabuleiro, em que provavelmente teria um jogo jogado um contra um, em princípio, embora não tenhamos as regras exatas do jogo, há várias interpretações, em que o jogo teria também algumas interpretações religiosas, pois simbolizava a viagem,
da Anubis e dos mortos, e esta noção de avaliação da vida, e o jogo tinha algum fator aleatório que era para também determinadas ações e o modo como a vida ia desenrolando e vermos os efeitos que uma vida vivida poderia ter e se o jogador se merecia a vida eterna ou não. Isto pensando na religião egípcia e neste forte culto dos mortos. Temos também o caso do jogo real de Ur, um jogo também de controle aqui da área e de captura de peças e afins, em que os jogadores já têm aqui também um lançamento de dados, porque este jogo foram encontradas as regras nas tabuinhas de barro. Um jogo, este que está aqui era um jogo real, ou seja, um jogo das classes dominantes, mas um jogo que em princípio seria jogado por toda a população, isto associado aqui à Babilónia, que é provavelmente a cidade mais conhecida aqui da Mesopotâmia desta época, e sabemos também que este jogo poderia ter alguma representação também religiosa, aqui com o factor aleatório dos movimentos, mas também que está associado a algumas interpretações e adivinhações que eram próprias aqui também da religião da Mesopotâmia. Temos aqui outros casos, exemplos de jogos, aqui os jogos de tabuleiro, o Peteia, que é uma coisa semelhante às nossas damas, e aqui o curioso é que alguns investigadores dizem que são estas civilizações que começam a desenvolver filosofias mais complicadas, mais complexas em reflexão, com reflexões sobre o mundo e sobre tudo, uma protociência, que começam a desenvolver jogos já mais determinísticos, os verdadeiros jogos de estratégia, onde o resultado depende totalmente daquilo que são as tomadas de decisão dos jogadores e já não existe aqui o fator aleatório. Temos depois o caso dos romanos, que têm imensos jogos, alguns também determinísticos, mas outros também associados a dados, uma vez que o jogo a dinheiro, as apostas, era uma coisa muito importante e muito recorrente e quase um vício na Roma antiga. Depois temos muitos jogos que foram evoluindo ao longo da história, em várias manifestações, alguns que vêm já dos tempos romanos e afins, mas que foram sendo adaptados e desenvolvidos quer pelas culturas islâmicas, quer pelas culturas cristãs medievais, e temos aqui o caso do Alquerque, que depois, com as suas várias derivações ao Alquerque de 9, há vários exemplos de tabuleiros, passa a depois ser adaptado e até depois, com a implementação do jogo do tabuleiro de xadrez, passa a ser jogado num tabuleiro de xadrez e depois vai se converter naquilo que são o jogo das damas. Temos também outros jogos, o jogo do moinho, ou com outras designações noutras línguas, que já é conhecido pelo menos desde o tempo dos romanos, que também é um jogo de criar padrões com as peças que vamos colocando no tabuleiro. Depois temos o caso oriental. Existem muitos outros jogos, mas este é um daqueles que se destaca, o caso do Go, que é um jogo de uma grande simplicidade, mas de uma grande complexidade. Consiste apenas em colocar peças brancas ou pretas, consoante o jogador, nas interseções aqui do tabuleiro. Existem depois vários tamanhos de tabuleiro, mas existe um sistema de pontuação que consiste no rodear das peças. Portanto, isto aqui também é um jogo em que mistura a simplicidade dos jogos abstratos com a complexidade das múltiplas opções e depois também da jogada estratégica, do planeamento a curto, médio e longo prazo. Temos o caso também das mancalas, que existem um pouco por todo o mundo. Consistem em jogos em ter orifícios ou buracos ou tabuleiros preparados para isso com reentrâncias, em que os jogadores vão pegando e largando peças de cores e depois, com os seus vários sistemas de pontuação, determinam os vencedores. Lá está, mecanismos que nós vemos depois até aplicados em jogos de tabuleiro modernos. Temos o caso também aqui do xadrez, que também tem uma história muito particular. Supostamente terá surgido na Índia, num jogo que supostamente até teve fatores aleatórios de início e que até poderia ser jogado até 4 pessoas, segundo algumas fontes que eu fui consultando, mas o jogo foi evoluindo e é mais a cultura depois na Pérsia e depois a cultura islâmica que redefinem o xadrez para algo semelhante àquilo que nós temos hoje, com as peças já sem representações vivas, assim, mais abstratas, como nós conhecemos hoje, já sem fator aleatório, e depois o próprio jogo, quando chega à Europa, é também adaptado à cultura europeia e em que as peças ganham um novo significado, como os bispos, a rainha e afins.
Aquilo que era o hábito romano das disputas e dos vícios dos jogos, não é? Das apostas, vai ocorrer ao longo da história europeia. Nós temos aqui uma pintura do século XVII em que vemos aqui alguns jogos bem conhecidos. Vemos aqui já o gamão e vemos aqui jogos de cartas com os baralhos de cartas semelhantes àquilo que são os nossos baralhos de cartas convencionais e a gerarem diversão. Alguns personagens estão-se a rir, outros estão irritados com o jogo, a ameaçar com armas. Portanto, é uma coisa que foi tendo sempre impacto na nossa civilização e cultura. O outro aspecto importante são também o facto de alguns jogos de cartas, por exemplo o caso do tarot e jogos semelhantes com outros tipos de representações gráficas com desenhos e ilustrações, serem também usados na época, especialmente nas cortes europeias, como jogos de adivinhação. Ou seja, tinha aqui storytelling e interpretação das próprias cartas também, num contexto não de adivinhação, mas de interpretação e de apoio ao próprio storytelling. Portanto, talvez os primeiros jogos verdadeiramente narrativos. Depois temos o caso do jogo da Glória, que foi um presente oferecido a Filipe II de Espanha, em que foi criado por efeito. Aqui que tem um jogo que não tem participação dos jogadores, ou seja, os jogadores lançam dados e vão avançando ou recuando consoante os dados e as casas em que calham. Ou seja, um jogo totalmente aleatório e sem participação, mas que continua a ser um jogo na mesma, com as suas características, e que tem aqui uma forte relação com a interpretação dos números, a cabalística e esse tipo de correntes filosóficas no jogo. De jogos que depois agora já nos aproximam daquilo que são os jogos de tabuleiro modernos, temos aqui o caso do Kirgaspil, que já é um jogo que surge criado como uma espécie de uma simulação militar, criado por um oficial da escola prussiana para tentar treinar as tropas e as táticas. Isto como quase como uma reação às invasões napoleónicas, em que os exércitos prussianos e austríacos e outros foram totalmente derrotados pelo gênio de Napoleão. E este jogo depois tem algumas das características, unidades com movimentos especiais, aqui um Game Master que acaba por ser um bocado o árbitro do jogo, a questão de distâncias, uma economia de jogo associada também às próprias tropas e a representação do território. Depois este jogo, supostamente, a escola prussiana, que depois dá origem ao Império Alemão, acaba por adotar o jogo e até se diz que terá sido uma forte ajuda na implementação tática e nas operações no terreno na Guerra Franco-Prussiana de 1870, que depois dá então origem ao Império Alemão e à Alemanha moderna. No século XIX nós vamos ver aqui muitos tabuleiros ricamente decorados à medida que as famílias passam a ter mais tempo, mais dinheiro, claro que não todas, mas pelo menos uma faixa crescente da população europeia, aqui também com a ascensão da burguesia, começam a ter mais tempo disponível e começam a surgir aqui adaptações, muitas vezes cópias de jogos que já existiam, por exemplo o Jogo da Glória e coisas parecidas, jogos de progressão com lançamento de dados, mas vão criando os seus primeiros jogos, já alguns deles depois associados a empresas também, dedicadas a brinquedos e a elementos lúdicos, vão criar então aqui alguns jogos para serem jogados em família, coisas simples. De notar que aqui também no final do século XIX ressurge o espírito olímpico, são recriados os jogos da antiguidade e aqui surgem já depois de uma forma mais gradual. Este é o estádio Panathinaikos em Atenas, final do século XIX, salvo erro, mas depois os jogos são replicados e passam a ser considerados os jogos Olímpicos modernos. Isto também por um efeito da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, onde o desporto passou a ser usado como forma de treino e de ativação dos soldados quando não estavam na frente de combate. E claro, aqui o episódio curioso da Trégua de Natal, de 1914, em que as tropas inglesas e alemãs fazem uma pausa no dia de Natal para jogar uma partida de futebol, fazendo um cessar-fogo de um dia. Temos aqui o caso do Landlord, que é um jogo criado por uma mulher, isso é importante, que depois serve aqui um jogo político quase, é quase uma manifestação do socialismo orleano, em que critica aqui o modo de acumulação de propriedades, mas que depois o jogo vai ser adaptado e passa a ser um jogo comercial através dos Parker Brothers, salvo erro, e depois pela Hasbro, que passa a ser provavelmente o jogo que é mais conhecido, o jogo icónico de jogos de tabuleiro. Quando se pensa em jogos de tabuleiro, pensa-se no Monopólio, mas o jogo tem uma história antiga e começou por ser até um manifesto quase político. Nós sabemos também aqui que os jogos, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, foram sendo usados sempre como modos de simulação e supostamente até o ataque a Pearl Harbor foi feito depois, a decisão foi tomada depois da simulação em contexto de jogo pelo almirantado japonês. Mas depois
surgiram os jogos digitais. Temos aqui o Space War de 1962, os computadores e surgiram com a Segunda Guerra Mundial e depois começaram a ser usados, principalmente associados ao uso militar e a universidades, e obviamente tendo esta tecnologia surgiu a possibilidade de a usar para fins lúdicos. E é aqui que eu irei parar de falar de jogos digitais e ficarei apenas pelos jogos analógicos. Com o final da Segunda Guerra Mundial, houve a necessidade de fazer um processo de desnazificação da Alemanha e com isso afetaram-se os jogos, porque todos os jogos, especialmente na República Federal Alemã, Alemanha Ocidental, os jogos de conflito direto e destruição dos adversários foram, entre aspas, se não proibidos, pelo menos desaconselhados. Isto levou a que jogos de guerra e jogos de conflito fossem reduzidos e, supostamente nos anos vindouros, uma vez que a Alemanha tinha uma forte indústria de produção de brinquedos e grandes hábitos de jogo, até familiares, surgiu aquilo que são os Eurogames, com algumas das suas estéticas não confrontacionais e de conflito pela eficiência, e não tanto pela eliminação e domínio dos jogadores. Destes jogos, há aqui um marco importante, 1979, o primeiro prémio Spiel des Jahres, ou seja, aquele que é o mais famoso prémio internacional do melhor jogo alemão. E temos aqui o caso da lebre e o ouriço, Hans and Eagle, que é associado ao nosso mito, à nossa história da lebre e da tartaruga, que no caso alemão é um ouriço. Mas este jogo tinha a grande diferença que, ao contrário de muitos outros jogos de corridas em que era lançar dados e avançar, aqui os jogadores tinham que gastar cenouras, ou seja, gastar recursos para avançar e calhar em determinadas casas, e quanto mais avançassem, mais isso custava a nível de recursos. Portanto, tinham de fazer aqui um planeamento estratégico das evoluções e da corrida que faziam isto, e foi um marco importantíssimo. Aqui um jogo da altura do David Parley, que é também um dos maiores historiadores de jogos de tabuleiro ainda vivo. E isto foi um marco dos prémios que se foram distinguindo e continuando a crescer em impacto até os dias de hoje. Outra coisa importante também foi aqui algo que surgiu nos anos 80, aqui com o Trivial Pursuit de 1979, que foi um jogo que veio demonstrar que os jogos de tabuleiro podiam ser para adultos e que podia ser uma coisa que qualquer pessoa jogasse com orgulho, passou a ser uma coisa quase refinada. E isto foi um marco importante e até ajudou a manter viva aqui esta tradição do jogo de tabuleiro entre adultos. Falando em convenções, temos aqui o caso ou seja, isto passou a ser um hábito, houve aqui um nicho, e temos aqui o caso em 1968, a Lake Geneva Wargames Convention, pelo Gary Gygax, que foi um dos criadores do Dungeons and Dragons. Depois passou a transformar-se na Gen Con em Indianápolis, nos Estados Unidos. Portanto, vemos aqui umas origens já muito antigas e depois a própria origem da Essence Spiel, também em 1983, que tem uma origem no encontro de entusiastas de jogos de tabuleiro, que depois hoje é a maior convenção de jogos de tabuleiro do mundo. Portanto, vemos aqui as grandes convenções, tanto a americana como a alemã, a surgirem aqui daquilo que é chamado o efeito hobby, de jogadores que jogavam e se juntavam porque gostavam dos jogos, independentemente de haver aqui interesses comerciais associados. Temos aqui também um jogo que marcou aqui a história dos jogos de tabuleiro, aqui o Catan, antes e depois de Catan, não é por acaso que está aqui isto, que venceu também o tal Kerner Spiel des Jahres em 95, o tal jogo do prémio do melhor jogo da Alemanha, mas acabou por se internacionalizar por volta dos anos 2000 e passou a ser uma tendência nas comunidades tecnológicas por volta dessa época, no caso de Silicon Valley, uma das mais conhecidas. Mas isto aconteceu um pouco por todo lado e nas comunidades académicas, o que foi interessante porque eram comunidades normalmente associadas aos meios digitais que reconheciam neste jogo alguma da programação analógica, não é? Mas também da interação e de um lado de valorizar o jogo pelas interações sociais que garantia e sem isso ser um ataque aos computadores, mas apenas como um complemento, como algo que pode conviver. Isso por si só foi interessante e este jogo acabou por internacionalizar aquilo que seriam os jogos alemães. Não é nem de perto nem de longe o primeiro e até podemos questionar se é o melhor, mas seguramente é aquele que internacionalizou estes jogos alemães de confrontação mais reduzida. E tanto que depois começamos a ver notícias da importância que estes jogos, especialmente o Catan e muitos outros, os jogos de tabuleiro ditos modernos, têm nas grandes empresas tecnológicas e nos polos de inovação, em que estes jogos passam a ser atividades bastante comuns.
Também igual muito importante é o caso do Carcassonne, aqui em 2000, que também foi um jogo, um dos mais conhecidos, mas também porque criou aqui o Meeple, aqui o peão do Carcassonne, que tem este aspecto antropomórfico, que acabou por ser uma forma icónica e que acabou por ser associada àquilo que são os jogos de tabuleiro modernos. Portanto, quando vemos aqui pelo menos os contornos do Meeple, sabemos que o jogo, em princípio, terá certas tipos de características. Aqui uma breve cronologia, então sabemos que os jogos existem desde sempre. Normalmente chamamos-lhe aos jogos clássicos ou tradicionais, muitos deles não têm autor definido, nem sabemos bem quando começaram. Outros depois aqui no final do século XIX, com o poder económico das famílias e mais tempo familiar, começam a aparecer alguns jogos do mercado de massas, normalmente não muito inovadores, mas algumas atividades para jogar rapidamente com toda a família. Depois surgem aqui os jogos de hobby associados àquilo que é o advento dos computadores, em que os militares abandonam alguns dos seus jogos e passam a estar disponíveis para a comunidade de hobby, que não se identificam com os jogos existentes, com os tradicionais, nem com os clássicos, nem com os mercados de massa, mas querem jogos que permitam outro tipo de experiências. Portanto, começam a surgir os primeiros jogos de guerra a partir dos anos 50, mais complexos e muito próximos da simulação e ainda de algum tipo de jogos que ainda temos hoje. Depois, a partir destes jogos, surgem também os Eurogames e os jogos de simulação. Um dos primeiros Eurogames, que é o Acquire, que é de 1964, salvo erro. Portanto, surge aqui como uma alternativa também aos jogos de guerra. Não era propriamente um jogo de guerra, mas era um jogo de conflito que fazia cá algumas simulações imobiliárias. Mas depois surgem também os jogos de simulação de comboios, 18xx e afins, que não são propriamente jogos de guerra, mas são jogos complexos que têm ações determinísticas em que os impactos dos jogadores têm impacto no jogo. Ou seja, as decisões dos jogadores têm impacto no jogo. Depois surgem também os jogos narrativos, Dungeons and Dragons, aqui nos anos 70, que depois dá origem a muitos outros jogos em que a narrativa e a história é muito importante e os jogadores vão ficar envolvidos por isso. Depois também os jogos colecionáveis, aqui por volta dos anos 90, jogos de cartas, jogos de miniaturas, esse tipo de jogos também que se inserem nos jogos de hobby. Os jogos no mercado de massas, o que é que os caracteriza? Nós devemos também perceber o que é que eles são, e eles normalmente são caracterizados pela duração, tendem a não ser muito longos, de complexidade baixa para poderem ser jogados rapidamente, normalmente tendem a incluir também quantidades de jogadores consideráveis, aproximando-se dos party games. Quanto ao preço, tendem a ser mais baratos, uma vez que a disponibilidade para comprar um jogo fora dos jogadores de hobby é mais reduzida, portanto tem de ser uma coisa fácil de usar, rápida e barata. É comum a tudo o que é produto de massas. Se entrarmos aqui nos Wargames, começamos a ver simulações complicadíssimas, começamos a ver aqui o domínio dos hexágonos para simular os territórios, é uma coisa que surge muito associada aos Wargames e depois todos os outros jogos vão adaptar também como forma de simulação do território, mas jogos aqui que simulam imensas coisas, com muitos componentes, muitas regras, longos e complexos. Depois os jogos narrativos, em que podem ter mais ou menos componentes. Aqui o caso de Dungeons and Dragons, tem lá o Dungeon Master, que tem o seu guia para ir criando e desenvolvendo a narrativa, os dados para tomar as decisões, a configuração dos personagens e também aqui alguns mapas para perceber a progressão das personagens no território. Depois isto também dá origem ao LARP, que é o Live Action Roleplay, em que se configuram adereços e outros elementos no contexto de jogo para aumentar a imersão no próprio jogo e na narrativa. Os tais jogos de simulação, um exemplo desses são os 18xx, muito conhecidos, simulações complexas, longas, mas que vêm proporcionar algumas experiências que nem os jogos de guerra, nem os outros jogos supostamente mais simples proporcionavam. Também o caso dos American Games, ou conhecidos por Ameritrash, em que vem também criar aqui alguns jogos que não são bem jogos de guerra, aproximam, são mais reduzidos, têm algumas narrativas, normalmente alguma aleatoriedade, mas onde os temas e as narrativas passam a ser muito importantes, tal como uma interação entre os jogadores e o sistema de jogo. O caso aqui do Zombicide, um jogo de destruição de zombies. Depois também os Eurogames, aqui é simulações, às vezes simulações históricas, contextos longínquos, em que se tenta replicar o sistema económico e os jogadores vão tentar competir para ver quem é o mais eficiente naquele dito sistema. Jogos de cartas colecionáveis, o caso do Magic the Gathering, o primeiro, 93, e depois muitos outros que surgiram depois, mas este foi de facto aquele que se manteve, até porque foi aquele que conseguiu manter uma economia e um modelo de negócios forte, em que as cartas têm valor e existem campeonatos internacionais.
Alguns jogos aqui importantes de referir. Temos aqui o caso do Little Wars, do A.G. Wells, conhecido pela Guerra dos Mundos, em que ele cria aqui um manual para usar os soldadinhos de chumbo, aquelas miniaturas comuns que as crianças tinham. O caso do Acquire, o primeiro Eurogame, que afinal é de 1962, talvez tenha dito 64. O Dungeons and Dragons, 74. E aqui o Cosmic Encounter, que entra provavelmente dentro dos jogos americanos, embora aqui o que seja de interesse é a assimetria no jogo, foi uma coisa nova que veio criar aqui algum impacto. Alguns outros jogos também importantíssimos de referirmos é o caso do Yahtzee, que vem trazer um mecanismo de lançar 3 vezes os dados e voltar a lançar, podendo guardar dados de uma ronda para outra, importantíssimo. O American Fortress, um típico Ameritrash, em que é aqui uma espécie de jogo de guerra, mas muito mais rápido, muito mais simplificado, para ter uma experiência mais imediata. O caso do Civilization, o jogo das civilizações, que desenvolve aqui o conceito de árvore tecnológica e que depois vai inspirar também o jogo digital. O caso do Glory to Rome, que é um dos jogos mais conhecidos de cartas dentro dos jogos de tabuleiro, não de cartas colecionáveis, mas um jogo de cartas com múltiplos usos, muito importante. E o caso do Werewolf, que foi muito importante aqui em trazer aqui o conceito do impostor, descobrir um jogo de bluff e de dedução. E também aqui o caso do Empire Builder, que leva aqui para os jogos de comboios económicos, em que estamos a transportar cargas e a montar motores de eficiência e de transporte para ganhar dinheiro. Temos o caso do. Depois os jogos de guerra vão se desenvolvendo também, depois dos anos 50, e temos o caso em que os jogos passam a ser imensamente complicados. Temos aqui o caso do Campaign for the North Africa, da Desert War, em que provavelmente é um dos mais complicados, mais longos, em que nem toda a gente está disponível para o jogar, e temos aqui esta brincadeira que surgiu no Big Bang Theory, em que realmente só o Sheldon aqui é que queria jogar o jogo e estava disponível para gastar aquelas horas todas, enquanto os outros o estão simplesmente a ignorar. Alguns destes jogos depois foram simplificados. É o caso interessante aqui do Twilight Struggle. Há quem diga que até nem seja um jogo de guerra, que é mais um Eurogame, mas é uma simplificação, tentando ter na mesma o conflito e a tensão, mas reduzindo os tempos de jogo, tornando uma experiência que pode ser jogada, por exemplo, em 2 a 3 horas. Uma coisa muito diferente dos jogos de guerra anteriores. E depois entramos aqui numa fase de discussão, isto é muito típico à medida que os jogos se vão implementando pelo mundo todo e depois começa a haver um certo conflito entre aquilo que são os jogos mais do estilo europeu, mais do estilo americano, o que não implica que existam pessoas a jogar de um lado e do outro, isto está mais associado também aos efeitos sociais, mas também aos perfis de jogadores. E temos aqui as comparações que surgem muito desde então entre se é melhor um Eurogame, se é melhor um Ameritrash, mas as coisas tendem a ser hoje estão um bocado ultrapassadas. Então existe aqui uma certa tendência dominante depois dos Eurogames, aqui no final dos anos, início dos anos 2000, por supostamente terem novas mecânicas ou mecanismos mais elegantes, por terem uma complexidade que não é excessiva, mas é também interessante, por terem componentes com alguma qualidade, sem exagero, por terem um tempo de duração controlado e por evitarem aqui o conflito entre os jogadores e garantirem que todos estão envolvidos permanentemente, tendo então os tais temas e estéticas para adultos, às vezes coisas da história passada. E supostamente são atividades aqui que podem ser realizadas em família e em eventos sociais. Isto foi uma das forças, é uma das forças dos Eurogames, porque podem ser interessantes tanto para adultos como para crianças ou para vários níveis de desafio. E dentro dos Eurogames há claramente aqui alguns mecanismos que se destacaram. Temos aqui o caso do Worker Placement com o Kylos, que não é o primeiro jogo do Worker Placement, mas é provavelmente o jogo que mais o expandiu até hoje e mais o sedimentou, e hoje muitos novos jogos continuam a ser jogos de colocação de trabalhadores, que têm este efeito de renovação da força de trabalho, uma espécie de action points, mas que têm prioridade na ocupação de espaços. E também muito importante foi aqui o Dominion em 2008, que trouxe muito provavelmente do Magic the Gathering, muito provavelmente, o conceito de construção de baralhos, e o trouxe para os jogos de tabuleiro, que passaram a ser jogos de cartas também, supostamente, mas em que não precisamos de andar a comprar cartas a colecionar, os conjuntos são sempre os mesmos e podemos ir adicionando, e isto gera experiências de jogo semelhante àquilo que são jogos de cartas colecionáveis. Depois também destas coisas todas surgem alguns jogos muito interessantes, como o caso do Dixit, em que vem demonstrar que o jogo e a sua simplicidade também podem ir beber ao passado aos jogos de storytelling, usando
imagens que podem ser interpretadas, relembrando o caso do tarot. Mas os American Games, os tais Ameritrash, também influenciaram muito porque demonstraram que as interações e conflito entre os jogadores podem ser muito interessantes na mesma, que os componentes realistas e as miniaturas fascinam os jogadores também e podem contribuir para a imersão, e que ter uma narrativa definida e estruturada pode ser também uma coisa muito interessante. E que os temas da fantasia podem ser também muito cativantes, e que a aleatoriedade tem interesse para alguns jogadores, para uns mais que para outros, que pode ser uma forma de simular certas coisas, mas que pode ser controlada também, obviamente. E então chegamos aqui provavelmente na primeira década, depois dos anos 2000, começamos a aparecer nos jogos híbridos que misturam elementos quer dos Eurogames, quer dos American Games, temos o caso do site, mas também jogos que misturam aqui alguma coisa dos jogos do mercado de massas e dos party games com alguns mecanismos de jogos de tabuleiro modernos, e temos o caso do Codenames. Nestes jogos também temos aqui uma influência, isto foi marcante também na altura o site, em que começou primeiro por campanhas de marketing com as ilustrações, depois com as miniaturas, e isto veio demonstrar esta evolução e esta tendência nos jogos de tabuleiro modernos, em que o aspecto físico do jogo conta muito para cativar os jogadores. E vemos aqui mais exemplos de ilustrações. O mesmo acontece também nos típicos Eurogames, que também foram ganhando novos visuais e novas formas de representação, e vemos aqui o caso do design gráfico do Lisboa, que claramente é marcante e tem impacto. Poderia ser muito mais simplificado, mas isto tem um valor próprio, esta estética, e isto também ajuda a cativar os jogadores e a representar a própria realidade que quer ser representada, provavelmente reduzindo naquilo que seria alguma abstração. E estes próprios jogos depois parece que inauguram aquilo que é um típico, ou os típicos jogos de luxo, onde o refinamento conta, os preços crescem, obviamente, mas os produtos são claramente mais refinados e mais detalhados do que os anteriores. E tal como o Vital Lacerda é muito importante, que o autor aqui do Lisboa e que internacionalizou e demonstrou que é possível ser um autor português e trabalhar para o mundo inteiro e ter sucesso, temos aqui também alguns autores que vêm do hobby, como o caso dos leirenses no Bizarro Sentiero e Paulo Soledade, que acabam por criar aqui uma ilha no meio de quase um oceano de desconhecimento, uma vez que uma grande percentagem da população, pela minha estimativa, deve andar nos 80%, entre 80% e 90%, não sabe ou não conhece este tipo de jogos de tabuleiro modernos. E vemos que foi possível então lançar jogos em grandes editoras e jogos que podem ser encontrados em todo o mundo. Eu encontrei este jogo, por exemplo, em lojas em vários países europeus. Depois temos aqui uma coisa também interessante, que foi a própria Hasbro, que está ligada aos jogos do mercado de massas, criou uma coisa que veio em parte revolucionar os próprios jogos de tabuleiro modernos, que são aqui os jogos Legacy, que são os jogos em que nós podemos configurar o nosso tabuleiro, tem modo de campanha, vamos alterando o jogo e vamos criando quase uma espécie de narrativa da campanha do jogo à medida que o jogo vai sendo jogado por múltiplas pessoas, e isto depois foi transposto para outros jogos, e o caso do Pandemic Legacy é um dos seus exemplos, e que teve muito tempo e continua num dos maiores lugares no topo do Board Game Geek, a principal plataforma sobre os jogos de tabuleiro modernos. Este efeito Legacy foi quase como um rejuvenescimento até do design deste tipo de jogos, tal como o facto de estarmos a integrar cada vez mais mecanismos, chamados mecanismos associados aos jogos híbridos, em que configuramos os jogos e combinamos a tecnologia digital de realidade aumentada e por exemplo, neste caso o Chronicles of Crime, em que dá ritmo de jogo, controla os tempos, controla as informações e ajuda-nos a movimentar no espaço imaginário partilhado, e ajuda a implementar o próprio jogo. Coisas que nós já tínhamos visto antes, por exemplo, também no Alquimistas, em que o próprio jogo ajuda a que não seja preciso um jogador para controlar a matriz dos elementos. O telemóvel pode nos ajudar, fazendo quase uma simulação daquilo que é o resultado da combinação dos elementos do caldeirão. E depois outros jogos que vão introduzindo tecnologia, como por exemplo para controlar a narrativa, para adicionar som e tensão, como o Mansions of Madness. E estes jogos depois passam a ser supostamente uma tendência popular. Já tínhamos visto imagens do Big Bang Theory, vimos aqui outras imagens a jogar Catan e Dungeons and Dragons, e as convenções que eu já falei são crescentes, pelo menos até ao início da pandemia, em que estavam com valores impressionantes e de atração de imensas pessoas que queriam experimentar estes jogos e estar em convenções e presencialmente com outras pessoas, tal como essa, tal como
a Gen Con Indianápolis, nos Estados Unidos. E tal como a nossa mesmo Leiria Con aqui de Portugal, que é a mais antiga das convenções e que na última edição que se realizou, em 2019, teve só a jogar em simultâneo no sábado 700 pessoas, o que é uma coisa já muito considerável e dá para fazermos uma estimativa de quantas pessoas é que terão passado pela convenção. Depois os jogos de tabuleiro também cresceram ao ponto de conseguirem alimentar criadores de conteúdos e plataformas digitais de cultura associada aos próprios jogos, tal como youtubers e criadores de conteúdos, tanto em vídeo como escritos. E o próprio Board Game Geek, a maior plataforma de jogos de tabuleiro que eu já falei, em que já passou dos 2 milhões de utilizadores e dos 125 mil jogos registados, tem também um impacto grande, ao que começou cerca dos anos 2000. Também o poder do Kickstarter não se pode ignorar, o facto de os jogos de tabuleiro estarem entre os produtos que mais dinheiro angariaram, aqui o caso do Frosthaven e do Kingdom Death Monster, que chegaram aos 12 milhões de dólares, mas também o caso aqui de autores portugueses que conseguiram também quantias consideráveis, o caso do Vital Lacerda, que tem conseguido sempre e crescentemente valores cada vez mais consideráveis, e o caso também aqui do Madeira, que também para a edição Deluxe conseguiu também aqui um valor considerável. E também surgiram plataformas para jogar online esses jogos, simulá-los, mas também simular protótipos, que também tem sido importante, especialmente no efeito da pandemia. Isto acabou por ser um método de salvaguardar e manter a comunidade de jogos de tabuleiro viva, jogando online, que não é obviamente a mesma coisa, mas permite pelo menos continuar com os laços até ser possível jogar presencialmente. Depois temos também implementações dos jogos comuns aqui, o Through the Ages, em jogos digitais, plataformas tipo móveis, como tablets e telemóveis, mas também fica aqui a dúvida se algum dia iremos substituir os nossos tabuleiros por mesas digitais. Fica essa dúvida, embora eu suspeite que seja difícil pelos custos envolvidos. E também durante a pandemia, notar que os jogadores tentaram arranjar alternativas e jogar através de sistemas de streaming foi também uma possibilidade que alguns jogadores adotaram. Também com os jogos, à medida que os jogos de tabuleiro modernos foram criando e ganhando público, começam a surgir algumas questões. Uma delas é a questão de género. Porquê é que não jogam tantas mulheres estes jogos? Porquê é que são maioritariamente homens? E nós vimos aqui o caso curioso do Wingspan 2019, em que o Spiel das Jahres é ganho por uma mulher, com um jogo com um tema bastante original e caricato e que aproximou muitas pessoas do hobby, que é o caso aqui das aves, um jogo sobre aves, com temas e uma estética muito própria que se calhar pode agradar a novos públicos e talvez trazer mais mulheres para o hobby ou outro tipo de grupos que não estejam representados. É algo que está na ordem do dia, refletir sobre estas questões, como é que se torna este hobby dos jogos de tabuleiro e os jogos mais inclusivos e que possam ter mais jogadores. Também assim, associado a análise dos conteúdos e dos temas, surgem também algumas polémicas e coloca-se em questão o modo como os jogos representam alguns temas da história, alguns casos mais polémicos, o caso aqui do Puerto Rico, o modo como aborda a escravatura, que foi um facto real que está associado à colonização das ilhas das Caraíbas, mas que o jogo não assume propriamente os tais trabalhadores ou os tais colonos como escravos, e fica aqui uma certa descontentamento em uma espécie de ocultar da história real. Mas depois temos outros jogos que não têm receio em pegar mesmo nesses efeitos, nesses episódios do passado, como o caso do Infamous Traffic, que retrata a guerra do ópio, em que realmente há aborda e é um modo de conhecer este episódio e de participarmos dele e provavelmente o compreendermos. Mas recentemente também há alguns casos de polémicas que têm surgido, isto é cada vez mais um assunto importante que não se deve desconsiderar, e temos o caso aqui do Prison Architect, que foi cancelado, estava em Kickstarter, por supostamente ser acusado de um jogo que fomentava o racismo. Portanto, estas coisas são cada vez mais importantes e devem ser consideradas, e ainda bem que alguns destes assuntos são levantados, mas também temos de ter algum cuidado para não entrarmos em extremismos e ficarem também, por exemplo, a própria criatividade condicionada. Fica sempre esta dúvida de quais os limites onde podemos ir. Há alguns livros onde podem encontrar algumas destas fontes que eu fui aqui usando, o caso do David Parlek e History of Board Games, outros livros aqui, um dos mais importantes claramente aqui o Eurogames do Stuart Woods, que fala de Eurogames, mas fala também de todos os outros jogos analógicos, é provavelmente o melhor livro sobre o assunto.
E agradeço a vossa paciência. Fica aqui o resumo desta minha interpretação histórica e desta cronologia. Foi um prazer estar aqui a colaborar com a JCon e vemo-nos por aí, espero que fisicamente, quando for possível, jogar. Então vá, Deus!